Olá, amada, olá, amado, aqui Elisa Rodrigues. Seja bem-vindo a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz, para que você se reconecte de forma suave e constante com a sua quinta essência. Para que todo dia você se relembre, que você se lembre de novo, um pedacinho de quem você realmente é. Nós estamos aqui na sequência da Roda dos Recursos, que é uma sequência que foi criada para que você sinta, perceba quais são os recursos que você tem para manifestar a vida que você quer. Nós temos todos os recursos nesse mundo, é que muitas vezes eles não estão no nosso campo de percepção, e por isso a gente não os utiliza ou não os leva em consideração. Então, observar quais são os recursos que existem no mundo, quais são os recursos que eu tenho disponível, me leva para um lugar de muito mais poder na minha criação. A gente está aqui com a equipe do Portal de Júpiter, que é um sistema de manifestação. É um lugar onde a gente realmente olha o que a gente quer e trabalha os alinhamentos para a gente conseguir o que a gente quer. E aqui é um olhar muito assertivo para os recursos, para entender o que eu preciso ter e fazer para conseguir algo. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio, sobre balanceamento. Se eu não entendo claramente o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero, eu não consigo ter noção do que é, do impacto que isso vai ter na minha vida, do que é que vai acontecer. E eu preciso tomar decisões, ou eu deveria, ou seria melhor eu tomar decisões que levassem em consideração toda a minha vida. Decisões holísticas, decisões ampliadas. Às vezes eu posso tomar uma decisão, eu posso desejar algo e tomar uma decisão de buscar esse algo sem levar em consideração os impactos que isso terá na minha vida. Eu preciso olhar se essa minha decisão e se esse meu desejo está em equilíbrio com a minha vida, ou vai melhorar o equilíbrio da minha vida, que seria mais legal ainda. É melhor ainda se as minhas decisões equilibrassem cada vez mais minha vida, me potencializassem cada vez mais. Porque senão a gente fica naquele ditado do cobertor curto, né? Eu cubro a minha orelha e descubro o meu pé. E isso me mantém num cenário de escassez, num cenário de dificuldade e de falsos movimentos, que eu tenho a sensação que eu estou fazendo um movimento, mas esse movimento ele não é engrandecedor, ele é só um movimento para eu ficar em paz, que eu estou aqui agindo, né? Às vezes a gente faz movimentos só por fazer, só pra gente, não, mas eu tô fazendo alguma coisa. Tô fazendo alguma coisa não adianta nada, porque não é uma coisa consistente. É melhor você fazer uma pequena coisa consistente do que uma grande coisa que aquela história de construir castelos de areia, né? É melhor você ficar um tempo trabalhando nas fundações do seu castelo, que ninguém tá vendo, né? As pilastras, o encanamento e tudo mais do seu castelo, a fossa,
é muito mais importante às vezes trabalhar nisso, mas que não é visto e que nem você percebe, né? Do que às vezes já querer construir uma coisa grandiosa, mas que estruturalmente é muito precária. E o equilíbrio é muito importante. E a gente só atinge o equilíbrio das coisas quando a gente tem a boa vontade de olhar todos os ângulos. E olhar todos os ângulos é chato às vezes é cansativo. Só que ter esse cuidado de planejamento, de olhar estratégico, de prestar atenção em todos os envolvidos, é o que vai garantir que a sua decisão seja equilibrada. Que seja uma decisão, que seja um desejo, que quando você manifestar, você vai ficar feliz de ter dado esse passo, de ter conquistado essa coisa. Não vai ser uma coisa assim, eu conquistei isso, mas com ela, eu tenho esse bônus, né? Eu tenho essa conquista, mas com essa conquista vieram vários ônus. Por isso que o equilíbrio é tão importante. Por isso que a gente tem que tomar cuidado nas manifestações. E é muito mais fácil a gente tomar decisões quando a gente se conecta com a gente. Quando a gente começa a entender quem a gente é. Quando a gente vai lá para dentro, entende as nossas características, entende o que a gente realmente está precisando. Acho que todas as transmissões até aqui foram sobre isso em algum nível, porque a gente está sempre batendo na tecla. Você precisa se conhecer, você precisa se entender. Claro que não é um trabalho que você faz de uma vez, você vai se trabalhar a vida inteira, mas o fato de você se trabalhar a vida inteira não quer dizer que não seja bom você começar hoje. Obviamente você começa quando você quiser, porque você é livre, mas quanto mais rápido você começar esse processo de autoconhecimento, de autorreconhecimento, você reconhecer quem você é e o que você realmente precisa, não terceirizar as suas necessidades para outras pessoas. É diferente você pedir algo para alguém, isso é uma coisa, que você tomou consciência da sua necessidade e pediu. Outra coisa é esperar que o outro descubra o que você precisa e te dê. E isso é infantil, porque quem faz isso são as crianças, que ainda não têm autoconhecimento suficiente e não tem vocabulário também para dar nome para as coisas que elas sentem. Só que a gente é adulto e como adultos a gente tem que se autorresponsabilizar. A gente tem que se responsabilizar pelos nossos processos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas dificuldades e achar soluções. Claro que muitas vezes pedindo ajuda sim, mas achar soluções para resolver as nossas questões e não esperar que o outro adivinhe o que nem eu sei. Porque não é nem o que é, né? Tipo assim, você é a resposta e você não, ninguém sabe. E provavelmente é um jogo que ninguém vai acertar. Só você consegue entender o que você realmente quer. E quanto mais eu me distanciei do meu eu, mais difícil fica a resposta. Por isso que é uma caminhada em direção ao seu eu, a se reencontrar. Quanto mais conectado você estiver com o seu eu, mais rápido você vai entender o que está equilibrado e o que não está. E vai chegar num ponto, se tudo correr bem, e vai correr bem, que você já vai saber e você nem vai saber por quê. E você não vai precisar do porquê. Você já vai ter o feeling, já vai apitar e falar, isso aqui não é bom. Por quê? Não sei se isso aqui não é bom, só sei que não quero. Ainda não sei porque não quero, mas isso aqui não é bom. E depois o tempo te mostra, não era bom por causa disso, olha, isso aqui ia afetar tal coisa. A gente vive querendo acertar. A grande angústia humana é porque a gente quer a resposta certa.
E a gente não entende que quanto mais tranquilo a gente fica, mais a gente acerta. Quanto menos a gente se preocupa em acertar, claro, a gente está se comprometendo com o processo, né? A gente está fazendo o possível por ser o mais íntegro e autêntico possível. Mas quanto mais eu relaxo e me conecto com a situação e comigo mesma, mais rápida vem a resposta, e a resposta certa, a resposta ideal para aquele momento, né? E isso pede um relaxamento, uma confiança, uma fé. E uma fé principalmente na gente. Por que a gente também tem medo, né, de dar a resposta errada? Porque a gente tem medo de não dar conta do problema que vem com a resposta errada. Quanto mais eu confio que eu vou conseguir resolver a questão, se der errado, mais eu acerto. Porque acho que todo mundo já passou pela experiência, está muito angustiado com a situação, querendo muito resolver logo, acelerando os processos, e nessa aceleração os processos vão ficando mais difíceis, porque a gente vai tomando decisões e parece que as coisas não fecham, porque é isso, né? O cobertor ficou curto, assim, eu tomo uma decisão para resolver um problema e aparece outro. Então é sobre aprender a deixar o tempo das coisas, a deixar as coisas acontecerem, acreditar que na hora que o problema aparecer você vai resolver, que você não precisa ficar tentando controlar as variáveis antes, né, das coisas se manifestarem, ficar pensando em 10 mil cenários para tentar controlar todas as possíveis respostas que você vai dar. E quanto mais você confia em si, na vida, no universo, em Deus, na fonte, na deusa, no nome que você quiser dar, mais você vai sabendo que a hora que aparecer o problema, você vai resolver. Você vai dar conta. Porque, digamos que você atraiu o que precisava atrair e vai conseguir resolver isso. E às vezes o que parece um problema não é, também tem isso. Às vezes o que parece um percalço lá na frente se mostra como uma coisa que foi uma bênção, ajudou no processo. A verdade é que a gente sempre está vendo trechos muito pequenos da nossa estrada, porque é uma estrada muito sinuosa, então a gente só vê até a próxima curva. Não é simples. Gente, eu não estou falando que eu faço fácil isso não, também. Estou aqui falando para vocês, tá? Estou aqui por meio que eu estou buscando no portal de Júpiter, não é tipo assim, a minha natureza, mas é o meu exercício, é o que eu tento exercitar diariamente. Então eu sei que é difícil chegar, principalmente para quem tem questões de controle, né? Para quem é controlador em recuperação, como eu. Mas o aprendizado é esse, né? Quanto mais você vai ficando em paz, mais você vai vendo que por trás do seu controle está seu medo, por trás do seu controle está a sua insegurança, por trás do seu controle estão as suas dores, está um histórico de infância, um trauma, etc. Enfim, começamos a falar sobre equilíbrio e terminamos no controle. Mas é importante vocês verem que esse processo de controle, que parece um processo de equilíbrio, né? Porque quando eu falo que é para você olhar todas as variáveis, eu tô falando, parece que eu tô falando para você controlar as variáveis, não é sobre isso. É sobre mapeamento. Não é sobre controle das variáveis. Ah, se acontecer isso, eu faço isso, se acontecer aquilo, eu faço aquilo, não. É sobre assim, como que vai ficar a minha vida pessoal? Ah, e o meu relacionamento com os meus filhos, se eu tomar essa decisão? Ah, e com fulano? Ah, e se acontecer isso, eu vou ficar em paz? E o que eu preciso fazer para ficar em paz se acontecer? É mais sobre eu olhando as situações e vendo onde está me pegando. Porque quando eu falo o que eu preciso fazer para ficar em paz, é olhar aqui dentro e falar, nossa, qual é o sentimento que pode me segurar nesse processo? E aí trabalhar o sentimento, é uma oportunidade de autoconhecimento.
diferente de controle, porque não é sobre o que você vai fazer com as outras pessoas, mas sobre o que você vai fazer com seus próprios sentimentos, com as coisas que podem surgir dentro de você. Sim? Até porque, né, viver esse exercício de luz e sombra, né? Esse exercício de... às vezes eu consigo tomar decisões muito fáceis e muito fluidas e muito iluminadas, e às vezes eu enrosco e fico dando voltas naquele assunto, interminavelmente. Bom, acho que é isso, Amantes. Eu desejo que hoje seja um dia que você consiga olhar de forma muito ampla para todas as suas questões e perceber as que estão equilibradas, não estão equilibradas, as que o que você precisa fazer ali para balancear, se elas foram decisões que te fizeram bem, que te engrandeceram ou não, o que elas vêm te ensinar e tudo mais. É isso. Essa foi uma criação com o pessoal do Portal de Júpiter. Esse é um sistema de manifestação, onde a gente faz alinhamentos para que você manifeste o que você realmente quer. E aí você vai perceber individualmente aí quais são os recursos que você precisa, o que você precisa prestar atenção, etc. Se você quiser fazer um alinhamento energético consciencial no Portal de Júpiter, é só entrar em contato comigo no link que está aqui na descrição da mensagem. Desejo que seu dia seja muito equilibrado, que a gente se veja em breve. Até amanhã.